A gente tem que entender que essas pessoas elas estão altamente interessadas em si mesmas. Você pode falar sobre coisas extremamente importantes, mas ela vai estar pensando em alguma coisa dela. É muito difícil encontrar alguém que goste de pessoas que fiquem a todo momento interrompendo o assunto. Quem nunca teve uma relação com alguém, um amigo, alguém próximo, mesmo do trabalho que seja, aquela pessoa que não consegue te ouvir por mais de 30 segundos sem tirar atenção ou sem interromper o seu assunto para falar de si mesmo. Essas pessoas, elas têm um foco muito grande em si mesmas. O mundo gira muito em torno delas, então todas as referências, ou pelo menos a grande maioria das referências que elas têm, é sobre si mesmas. Tem um outro detalhe que é, quando a gente vai conversar com essas pessoas, além dessa característica, existe também a característica que nós temos hoje em dia, que são as redes sociais. O volume de informações, de dopamina artificial na qual a gente está exposto, faz com que as pessoas também vão tendo cada vez menos paciência para ouvir. E aqui eu não estou falando nem de ouvir, não estou falando nem de ouvir alguém que é muito prolixo, porque tem aquela pessoa também que demora muito para falar algo que é simples, óbvio e rápido, mas de uma conversa normal, comum. Por isso que hoje em dia está muito difícil as pessoas terem conversas e relações presenciais de modo mais natural, porque tem essa série de interferências. Aquela pessoa que quer só falar sobre si, as pessoas que estão altamente viciadas em telas, em celulares, e então esse movimento de não ter paciência com as coisas está cada vez mais intenso. E isso é natural que seja uma dor muito grande quando a gente pensa em se relacionar com as pessoas. Dá até uma certa preguiça muitas vezes. Eu entendo porque às vezes eu tenho um pouco desse movimento interno de pensar assim, acho que eu vou até evitar porque eu não estou com muita disposição hoje. Mas uma das coisas que, dentro dessas conversas, uma das coisas que a gente precisa trabalhar, pelo menos para que nós não sejamos essa pessoa, porque é bem possível que em algum momento a gente já tenha feito isso. Mas para que a gente seja interessante, a gente primeiro precisa ser interessado. Ninguém gosta de pessoas que não se interessam pelo outro, que não querem saber o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar. Tem um livro que eu estava lendo que fala um pouco sobre isso. Pessoas que às vezes só querem falar com um amigo, mas não querem ouvir a opinião dele. Só quer um lugar para desabafar. Só quer alguém que te ouça um pouco enquanto você vai contando as suas histórias, as suas dores. E muitas vezes não quer nem ser criticado, porque a crítica acaba realmente afastando a pessoa. Crítica, ela não tem um bom desempenho, digamos assim. As pessoas, elas não agem melhor, não buscam ser melhores quando elas ouvem a crítica. Isso é um percentual muito pequeno. As pessoas buscam ser melhores quando elas começam a entender o que está fazendo mal para elas. Começam a entender o que elas estão perdendo, o que elas estão deixando muitas vezes de ganhar por conta das suas atitudes atuais. E então, muito disso acaba se repetindo quando a gente não para observar a nossa postura, não para observar as nossas relações. Quando numa simples conversa a gente não consegue ter a calma e a paciência para ouvir outra pessoa. E isso pode ser algo que nos ajude a crescer muito também. Pode te ajudar a crescer muito também. Ouvir as pessoas com um pouco mais de atenção. Não com uma certa... como se a gente estivesse acelerando as pessoas para falar logo. Porque a gente olha hoje em dia com o avanço de inteligência artificial, robôs, etc, etc. O que é que nos faz humanos, então? Se a gente quer fazer as coisas tudo como se fosse um robô, só repetindo, só fazendo as coisas correndo, sem sentimento, sem entrega, sem verdade naquilo que nós estamos procurando fazer. Se for assim, então, é natural que as máquinas nos substituam, né? E sobre o livro que eu comentei no início do vídeo, eu separei ele aqui. É um livro que é bem conhecido, que ele é um best-seller. E tá aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas.
ele fala, aqui tem um trecho que eu deixei separado, que eu quero compartilhar com vocês, que ele fala assim: se quiser saber como fazer as pessoas correrem de você e o ridicularizarem pelas costas, ou mesmo desprezá-lo, eis a receita. Nunca se mostre disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fale incessantemente sobre você mesmo. Se tiver uma ideia, enquanto a outra pessoa estiver falando, não espere que ela termine. Ela não é tão interessante como você. Por que gastar tempo então ouvindo a frívola tagarelice? Adiante-se logo, interrompendo-a no meio da sentença. Você conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente, e o pior é que muitas delas são proeminentes. Aqui ele fala, nesse trecho, que as pessoas que têm um ego muito grande, elas pensam só em si mesmas, elas falam só sobre si mesmas. E muitas vezes as outras pessoas correm delas, não querem nem conversar, falam: nossa, lá vem um chato, eu não quero nem saber dele, vou deixar vocês aí, eu vou sair fora porque eu não quero ouvir ele conversar, eu não quero ouvir mais ainda sobre ele. Às vezes as histórias já são até repetidas, você já até cansou de ouvir as mesmas histórias, mas ele vai falar de novo. Então esse livro ele é muito bom, indico, quem ainda não leu, é uma leitura bem assim fluida, tranquila, com várias histórias aqui legais que deixam bem ilustrado esse comportamento humano. E um livro que eu acho que para mim assim é um dos bons livros que eu já li do ano passado para cá, e com certeza vai agregar bastante para vocês. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu vou deixar escrito também na descrição do vídeo. Quando nos relacionamos com pessoas, igual estão descritas assim nesse livro, a gente tem que entender que essas pessoas elas estão altamente interessadas em si mesmas. Você pode falar sobre coisas extremamente importantes, mas ela vai estar pensando em alguma coisa dela. E é algo que a gente precisa também estar atento sobre nós. Quanto que o ego e a vaidade pode estar tomando conta da nossa vida a ponto de a gente se comportar até um pouco nessa direção. Pode ser que a gente não perceba nas conversas, pode ser que a gente ainda consiga disfarçar um pouco com pessoas que a gente vê pouco, mas muitas vezes dentro de casa, às vezes no casamento, com seu pai, sua mãe, com pessoas que convivem com você, você acabe agindo exatamente dessa forma, porque você já está mais desarmado, então você deixa o ego e a vaidade se sobrepor. Com o tempo, isso vai roubando a sua essência, roubando a pessoa para a qual você precisaria buscar ser. A pessoa na qual você poderia ser vai se perdendo, porque você está se entregando a esse amor demasiado por si mesmo e deixando de olhar com cuidado o outro. Você que identifica essas ações, esses movimentos das pessoas, o que você pode fazer então para fazer com que as coisas sejam um pouco diferentes? É você ser um bom ouvinte e se interessar para que as pessoas falem mais sobre elas. Perguntar mesmo, se interesse, não como aquela pessoa fuxiqueira que quer ficar sabendo só de fofoca da vida da pessoa, não. Se interessar sobre o trabalho, sobre algo que a pessoa tenha prazer em falar. Faça perguntas que façam as pessoas falarem sobre coisas que elas têm prazer em dizer. Isso traz uma outra atmosfera para as relações e para as conversas. Isso vai te ajudar muito também no seu próprio trabalho, não só nas relações, digamos, mais informais, mas também na relação do próprio trabalho. Se interessar realmente pelas pessoas com quem você conversa e dialoga. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Se você já passou por alguma situação assim, conhece alguém que age dessa forma, ou às vezes você mesmo já agiu muito dessa forma, deixa aqui sua experiência, seu comentário no vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo.